Então, muitas pessoas declaram isso, né? A falta de tempo e de interesse. E realmente, o professor Sival chegou a falar isso algumas vezes, se não me engano, fazer o orçamento dá muito trabalho. O exemplo que eu vou mostrar aqui dá muito trabalho, e ele é bem simples, inclusive. Então, a gente ter como rotina fazer um orçamento com alguns propósitos, como foi falado aqui em cima, né, de controlar as finanças, de alcançar metas, etc., dá muito trabalho. Muito trabalho. E não só o orçamento é um processo em si, ele é composto de 3 fases, planejamento, execução e controle, como o aprendizado dele ao longo do tempo é um processo também. Você tem que aumentar o nível de complexidade do seu processo orçamentário aos poucos. E aí existem algumas maneiras diferentes de fazer isso. Então, as pessoas preferem fazer outra coisa, né? Não tem interesse de investir massa cinzenta, né, do cérebro para aprender a fazer o orçamento, e aí acaba faltando tempo também. Para que eu vou fazer orçamento se eu preciso fazer a corrida para permanecer com boa saúde, ou se eu preciso fazer compra, ou se eu preciso tratar de um outro assunto, a gente sempre vai ter algo mais interessante para fazer, e sem dúvida ocorre. Tá? Então, a gente tem que lutar muito fortemente contra isso. Por mais simples que o orçamento seja, se ele atinge o objetivo de te direcionar para algumas metas e te permitir alguma direção sobre a sua vida, né? Eu quero juntar 100, 200, 300 mil em 5 anos, por exemplo. Isso pode ser uma meta. Então, o orçamento pode te orientar nisso. Então, você realmente vai precisar de lutar muito contra essas forças, digamos assim, que não vão deixar você fazer isso facilmente. Então, outra aqui sobre dificuldade, né? Questão cultural, realmente não é uma questão do brasileiro, é uma questão mundial. As pessoas não gostam de fazer orçamento, pronto, não gostam. Tá? Se há muita emoção nos gastos, esses não cabem no orçamento. Então, existe uma questão, o meu doutorado foi na psicologia, e eu falei um pouco sobre isso na minha tese. Quer dizer, de que maneira questões psicológicas afetam a nossa maneira de gastar dinheiro. Né? E aí, o que eu entendi que está sendo dito aqui, que, por exemplo, se você tiver que fazer um orçamento onde você ganhe R$ 2.000 por mês, mas precisa gastar 2.500, esse déficit de R$ 500, você fala, eu mereço, ou eu me endivido, alguma coisa assim. Então, se você deixar esse tipo de coisa conduzir a sua caneta lá, ou a maneira como a gente tecla os números na planilha, isso não vai dar certo. Tá? Então, você não pode ter muita emoção nessa fase de planejamento. Você tem que ser mais racional, de um modo geral, nas finanças pessoais todas. Sempre que a emoção ela assume, digamos assim, um papel principal nas suas finanças, o resultado quase sempre não é muito bom. Agora, a gente também tem que entender que nós não somos máquinas de que uma vez ou outra isso pode e deve até acontecer para a gente se sentir normal. Tá? Então, esses foram alguns comentários que foram falados nos e-mails. Vamos então para a nossa exposição propriamente dita. Então, só lembrando aqui, esse método ele tem 4 passos. Nós já falamos sobre o endividamento e hoje é o dia do processo orçamentário. O que eu pretendo falar? Como eu disse, eu tenho aqui muitos slides. Não acredito que, por mais rápido que eu seja, eu consiga terminar isso aqui hoje. Né? Mas vamos lá. Eu vou mostrar para vocês uma apresentação que fiz no dia 5 de agosto de 2020, para uma entidade chamada Escola de Educação Previdenciária, essa sigla aqui. Então, era justamente uma aula sobre o processo orçamentário. Vou mostrar aqui algumas notas sobre orçamento pessoal que eu tenho dos meus estudos. Vou mostrar uma estatística descritiva e inferencial, aquilo que eu estava falando ainda agora, sobre alguns dados relacionados a orçamento. Um vídeo curto sobre orçamento, que eu até hoje, quando eu fui revisar isso aqui, eu não achei esse vídeo, nem sei se ele está aqui, mas ele simplesmente ele reforça bastante o que eu estou falando aqui. É um vídeo em inglês, mas tem legenda em português. E algumas notas pessoais sobre orçamento pessoal. Vamos lá.
Então, esse aqui era o site da Escola de Educação Previdenciária, é um órgão do governo do estado do Rio de Janeiro. A missão dessa Escola de Educação Previdenciária era de prover educação em finanças pessoais para as pessoas de maneira gratuitamente. Inicialmente, o projeto contemplava apenas servidores do Estado e pessoas relacionadas a eles, né, dependentes, amigos, etc. Mas ela passou a atender o público em geral. Ela inicialmente funcionava em Vila Isabel, passou a funcionar no centro da cidade, e aí em março de 2020, em função da pandemia, ela cortou as atividades e deixou de funcionar. Passou o ano 2021 sem funcionar. Agora não tem um mês ainda, acho que foi final de dezembro, início de janeiro, alguém que vai tocar esse projeto novamente mandou um e-mail para mim perguntando se eu quero voltar a fazer parte da equipe. Então, no meu caso, eu dava aulas de orçamento, de finanças, de modo geral, e também fazia esse atendimento doutor Finanças. Então, como é que você fazia para participar? Você entrava no site lá e se inscrevia, né, e ia para as aulas, ou então para o atendimento. Aí tinha esse site aqui que te mostrava lá fotografias, etc. Então, nessa aula que eu fiz, está aqui a capinha da apresentação, né, que era sobre orçamento doméstico, tinha esses 4 passos aqui. O processo orçamentário em si, a operação do orçamento, que são esses números que eu falei, que eu vou dar de exemplo aqui, e a gente vai ver 2 exemplos, um que cobre apenas 10 dias e outro que cobre o mês inteiro. Aí a gente vê como aumenta a complexidade. Passou de um período de 10 dias numa via apenas, ou seja, era só o dinheiro do caixa da pessoa, passando agora de 10 dias para 30 dias, que é um mês, e em vez do caixa tinha também conta corrente, conta poupança e cartão de crédito. Ou seja, aumentou muito a complexidade, além de considerar os três itens, né, as 3 fases: o planejamento, execução e controle. Então, é muita coisa para se falar. É a operação aqui do orçamento. Alguma coisa sobre gestão orçamentária, que seria uma utilização com alguma finalidade, digamos, específica, né? Porque você vai fazer um orçamento apenas para fazer registros e saber se você gastou mais ou menos do que você planejou? Não. Aquilo ali vai gerar alguns números que você vai usar para gerir o seu patrimônio líquido. Okay? Então, no meu caso, por exemplo, eu tenho uma meta para atingir em termos de investimento esse ano e tenho uma outra meta para atingir no ano que vem. Então, existem, digamos assim, projeções que eu estou fazendo. Às vezes eu estou acima dessa projeção, às vezes eu estou abaixo. Eu fico oscilando ali em torno da meta e o meu trabalho é, através do orçamento, fazer com que eu persiga esse plano que eu tracei. Okay? Então, essas ações para que a gente direcione a nossa vida para algum lugar específico, eu chamei de gestão orçamentária. E fala aqui também da diferença entre fluxo econômico-financeiro, que a maioria das pessoas confunde isso. Provavelmente os alunos de contábeis não têm problema com relação a isso, mas quem não é contador e não sabe, por exemplo, fazer a diferenciação entre uma questão financeira, que para o contador é dinheiro em caixa, de uma questão econômica, que é um assunto, por exemplo, de lucro ou prejuízo, receitas e despesas. Então, quem não tem formação contábil, normalmente acha isso bem mais difícil de ser entendido. Então, processo orçamentário, está aqui o processo. São esses 3 itens. E aí, lembrando que, deixa eu ver aqui onde é que está. Normalmente as pessoas têm esse caderninho aqui, ó, que eu chamo isso aqui de execução apenas. Então, repara que a execução é apenas um item do processo. Tá? Então, eu cheguei a comentar naquela aula que eu fiz lá de Guarapari, pelo celular, que em torno de 70% das pessoas que eu atendo já dizem que não fazem orçamento algum. Por exemplo, essa pessoa que eu atendi hoje de manhã declarou que não faz orçamento. Tá? E desses 30% que sobram,
massivamente, eu diria que perto de 95% desses 30% fazem de maneira inadequada, ou seja, não tem condições de fazer isso aqui, ó, que eu tinha falado, a gestão, okay? Porque não tem um processo organizado, digamos assim, de modo que ele gere um documento para você, com base nele, fazer a gestão. Então, as 3 fases do orçamento, eu vou deixar tudo bem claro aqui. É como se a gente tivesse, né, nós mesmos cumprindo cada uma dessas fases aí, de uma entidade, digamos assim, só que usando os números das nossas finanças. Bom, o orçamento é um processo que tem 3 fases, como eu estava dizendo aqui, tá? Planejamento, execução e controle. E o domínio dessas 3 fases é muito raro. Tá? Então, por exemplo, eu acredito, o meu entendimento é de que eu domino essas 3 fases, eu sei fazer bem cada uma delas, efetivamente passo essas 3 fases, e sim, o fato de eu dominar essas 3 fases, isso faz com que o meu mês, digamos assim, o meu ano, ele fique muito mais tranquilo, muito mais razoável, digamos assim, em função de eu poder fazer essas 3 fases. Então, isso é muito raro. O normal é as pessoas apenas fazerem a execução. Então, lembrando aqui, tá? Essa parte da execução é algo parecido. Eu coloquei aqui o desenho desse caderno, porque as pessoas que vêm para o atendimento, quando vinham para o atendimento presencial, elas, essas pessoas, esses 30% mais ou menos que diziam que faziam orçamento, trazia algo parecido com isso, né? As pessoas me mostravam algumas anotações feitas, normalmente em cadernos ou em folhas sem uma organização, digamos assim, e lá estavam mais ou menos isso daqui, ó, uma listagem, né, de alguns registros feitos. Então, repara, o que isso aqui está dizendo? Que essa pessoa gastou R$ 1.200 da renda dela pagando aluguel. Isso foi uma classificação que ela deu a esse gasto. Ela, quando viu lá R$ 1.200 saindo da conta corrente dela, ela carimbou aquele dinheiro, digamos assim, com essa categoria de aluguel. Então, aqui a gente já tem como fazer, por exemplo, um levantamento de porcentagem para saber quanto que o aluguel representa dentro dos gastos todos, isso considerando que essa pessoa ela anotou tudo certinho e esses números efetivamente refletem a verdade, o que realmente aconteceu na vida da pessoa. Porque a gente tem que considerar que esses números grandes, assim, aluguel R$ 1.200, é fácil porque você tem uma fatura e tudo. Mas, por exemplo, gastos gerais 120, será que não foram 150? Ou será que não foram 90? Né? Será que desse vestuário aqui de 210 tem algo que você, embora tenha comprado como vestuário, por exemplo, uma camisa, na verdade foi um presente que você deu? E aí a classificação desse gasto não seria em vestuário, mas sim em presente? Então, tem muitos problemas que podem estar acontecendo aqui, inclusive com quem faz as 3 fases. Tá? Então, a gente chama isso na contabilidade de classificação de contas. Perdão, a classificação dos eventos. Né? Quando o evento acontece, você tem que dizer em que conta você vai enquadrar. E uma vez que você tenha enquadrado errado, que tipo de procedimento você precisa fazer para proceder a um estorno total ou parcial daquele valor, mandando aquele valor para a categoria correta. Normalmente as pessoas trazem, inclusive, as próprias contas, né, os recibos lá do que se pagou. Estou vendo aqui, por acaso, eu não sabia, essa empresa aqui, Sanepar, fui acionista dela durante alguns meses, já não tenho mais essa ação, mas é muito boa, e ela, já, mesmo depois de eu tendo vendido, eu ainda vou receber dividendos dela agora em ano 2022. Por acaso, né? Sanepar. É interessante, ela custa menos de R$ 5, pelo menos a última vez que eu vi a cotação dela. Bom, então, isso daqui é o quadro que se apresenta quando a pessoa vem fazer a consultoria.
tá? Vem para consulta, digamos assim, que eu estou até mudando de nome de doutor Finanças para Clínica Financeira, né? Deixando essa imagem de doutor Finanças institucional lá na Escola de Educação Previdenciária e uma terminologia de clínica financeira para ser algo mais próprio, mais meu, né? Bom, então, obviamente, eu converso com a pessoa e explico que isso aqui é apenas uma fase, se ela está interessada de aprender todo o processo. Normalmente estão interessadas, mas normalmente não me dão como retorno um aprendizado. Então, é aquela questão, a parte do conhecimento existe ali no atendimento, mas a habilidade e a atitude, aquilo que eu mostrei lá, que eu chamo de literacia financeira, o ciclo não se completa. Então, embora o conhecimento seja disponibilizado e provavelmente até absorvido, mas ele é absorvido sem efetividade. Então, a pessoa não consegue pegar aquilo que ela, de uma certa forma, possa ter entendido em algo que a gente chama de habilidade, que é efetivamente fazer aquilo. E, muito menos, ter a atitude de fazer aquilo com frequência. Então, um pouco mais detalhadamente, planejamento refere-se à previsão de renda e de gastos. Outra questão, tá? Repara aqui que normalmente as pessoas só fazem menção aos gastos, né? E o orçamento precisa contemplar renda, né? E acredito que alguns de vocês estejam falando que, assim, poxa, é óbvio que sim, né? Mas não é tão óbvio assim, as pessoas não ligam muito para a renda. Algumas entendem que o orçamento é apenas para os gastos, tá? Então, está bem claro aqui. Previsão de renda e gastos de uma pessoa num determinado período. Normalmente, a gente tem aí um que a gente chama de horizonte, né, que é o período de cobertura de um orçamento, de um mês. Então, tudo ocorre dentro do mês. E aí a gente tem que ter um entendimento interessante. No meu caso aqui, por exemplo, aqui onde eu moro, o IPTU vence em fevereiro. Então, o IPTU, eu gosto de pagar a cota única, é um tipo de gasto que a gente tem uma vez para o ano inteiro, né? Então, a gente tem que ter essa percepção de que é um gasto de fevereiro, ele ocorre em fevereiro, mas ele atende o ano inteiro. Então, tem alguns gastos, taxa de incêndio, por exemplo, se não me engano, que aqui no meu caso é em abril, e por aí vai, né? 13º, que no meu caso ocorre 2 vezes ao ano. A gente tem que ter uma ideia dessa frequência de alguns gastos e renda para a gente entender bem o ano. Então, para fazer previsão, podemos usar médias e tendências. Eu lembro que lá, quando eu falei na quinta-feira, lá de onde eu estava, lá de Guarapari, eu falei mais métodos, né? Contratos, suposições, né? Eu acho que eu vou gastar tanto, sei lá, mas basicamente médias e tendências. Por que a tendência é importante para ser usada com a média? Porque às vezes você pega uns valores que estão subindo, a média vai dar aqui no meio, mas se você pega uma série de 5, 6 valores que está subindo, é bem provável que o sétimo também vá subir. E se você se basear na média, ele vai ser um valor aqui embaixo. Então, a tendência tem que ser observada, se os gastos estão subindo, descendo, ou se eles estão estabilizados. Tá? Além de média e tendência, também o desvio padrão seria interessante. Bom, então isso é o planejamento, é olhar para frente. A execução, mais conhecida e praticada, como eu disse, olha, está aqui o caderninho. Então, quando a pessoa responde, sim, eu faço orçamento, que está dentro daqueles 30% que dizem que fazem, mais ou menos, ela estará provavelmente dentro dos 98% que faz isso aqui que a gente está vendo agora. Tá? Então, a execução é mais conhecida. Então, a pessoa lembra que tem que anotar, digamos assim, né? Anota no aplicativo. Então, ela simplesmente registra a movimentação, ou seja, a gestão ela é nem talvez chamada de gestão, né? Ela é muito passiva, ela simplesmente registra uma determinada movimentação que efetivamente, assim, pelo que eu entendo, não tem muita utilidade, né? Uma das questões para as demonstrações financeiras que o profissional de contabilidade tem que discutir com o seu usuário é justamente a utilidade daquela informação.
eu vou gerar informação, eu vou gerar um relatório para quê? Né? Então, você pode ter uma meta aí de atingir 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, enquanto trabalha. Então, você tem uma meta, que tipo de relatórios você precisa para mês a mês você saber que você está no caminho certo. Tá? Então, execução, mais conhecida e mais praticada, refere-se aos registros dos eventos. Simplesmente registro. A gente pode chamar a execução, por exemplo, de contabilidade. É a contabilidade da pessoa. Então, refere-se ao registro dos eventos financeiros. Precisamos identificar data, categoria e valor. Eu falei isso para a pessoa hoje, tá? Ela tem que registrar cada evento que acontece na vida dela, que tem alguma característica financeira, ela tem que registrar data, categoria e valor, numa ordem de dias, né? Então, depois você vai ajustar aquilo para que aquilo vire um fluxo de caixa sintético, que você entenda de onde o dinheiro veio para onde o dinheiro foi. E controle, é muito raro alguém efetivamente fazer o controle. Envolve certa complexidade, por isso que é raro. E não é muito praticado. Indica a variação entre planejamento e execução. Então, para que você execute o controle, para que você exerça o controle, você precisa ter planejado e executado. Então, não faz sentido a pessoa falar simplesmente que tem um bom controle das suas finanças. Por exemplo, ó, eu tenho um bom controle das minhas finanças, eu sei onde eu gasto dinheiro. Tá? Embora a gente entenda o que essa pessoa está querendo dizer, efetivamente, tá? A ideia que ela tem de controle é que ela tem uma visualização geral do que está acontecendo. Então, ela gasta 1.200 em aluguel, gasta 480 em condomínio, 380 em gasolina, etc. Mas isso não é controle. O controle envolve a diferença, você explicar a diferença entre o que você previu e o que efetivamente aconteceu. Essa variação, ela pode ser favorável ou desfavorável. Então, o controle, ele vai, por exemplo, depois que você determina que uma variação é favorável, por exemplo, o nome já diz, se foi renda, ela veio acima do que você estimou, se foi o gasto, ele veio abaixo do que você estimou. Por exemplo, você estima gastar 250 de conta de energia elétrica e ela chega a 250 reais abaixo. Isso é algo bom, né? Você achava que ia gastar 250 e gastou 50. Nessa função aqui de controle, essa favorabilidade desse evento, digamos assim, ele indica que você vai poder, como Gustavo Cerbasi, na minha opinião, bem sabiamente disse, fazer a transposição de recursos. Então, essa questão do controle, quando você vê que sobrou dinheiro numa categoria e você pode jogar essa sobra, digamos assim, para outra categoria, isso é o top do orçamento, é para isso que ele serve, né? Então, o controle efetivamente seria isso, você deslocar variações favoráveis para onde elas foram detectadas como desfavoráveis, ou que têm o potencial de ter uma observação desfavorável. Né? Você tem uma grande percepção de que vai faltar dinheiro para gasolina, por exemplo, vai faltar dinheiro para a cota extra do condomínio, etc. Então, você fica torcendo para que energia elétrica venha menos, que algum outro valor que você estimava gastar venha para menos, para que você possa transpor esse crédito, né, digamos assim, esse crédito orçamentário de uma categoria para outra. Precisamos entender suas causas e consequências. Então, toda variação tem causas que você tem que, assim, numa empresa, por exemplo, tem pessoas que trabalham com isso. Elas ficam monitorando o orçamento. Então, tudo que foge do plano, isso não quer dizer que é uma coisa ruim, tudo que foi diferente do que foi planejado, você tem que dizer, basicamente, em função de 3 coisas. Ou variou quantidade, ou variou preço, ou variaram as 2 coisas interagindo. Então, isso precisa ser explicado. Aliás, precisa ser entendido e precisa ser explicado. Né? Isso faz parte de um relatório para você expor para o seu chefe. Olha,
aqui nessa conta ou nessas contas houve tantas variações e elas ocorreram em função disso e daquilo. Tá? E, obviamente, tudo isso vai ter uma consequência. Se você gastou menos do que você está gastando, isso é uma informação para que, digamos, ali naquela possibilidade de fazer uma gestão orçamentária, é uma informação importante, porque você está vendo o todo, você pode transpor recurso de uma conta para outra. Tá? Então, é como se você estivesse sendo o controller mesmo da sua vida. Né? Bom, já que tem sobra aqui, eu vou passar para cá, esse tipo de coisa. E agir para manter o planejamento, que, por exemplo, pode ser essa meta, por exemplo, eu quero poupar 50 mil reais, um exemplo. Então, na medida em que o ano vai passando, janeiro, fevereiro, março, você, isso depende muito, né, mas assim, de uma maneira bem linear, 1/12 desses 50 tem que estar já sendo depositado. Então, na medida em que você prevê que 1/12 você vai depositar no mês de janeiro e não deposita, em vez de 1/12 você deposita menos do que isso significa que nos meses que sobram, de fevereiro a dezembro, você vai ter que fazer mais do que está previsto. Tá? Então, é isso que ele está falando aqui, como manter o planejamento. E o contrário também. Né? Por exemplo, agora em janeiro, minha vida pessoal, eu tive um excesso de dinheiro numa determinada conta que me deu uma variação favorável que me permitiu fazer investimento através da Bolsa de Valores num valor acima do que eu tinha previsto. Isso significa o seguinte, que de fevereiro para frente, eu vou poder errar, digamos assim, né? Se por um motivo o dinheiro não for suficiente para cumprir aquela meta, parte desse esforço eu já fiz em janeiro. Então, significa que o plano que eu tenho de chegar lá em dezembro de 2022, na medida que eu tenho essas variações favoráveis, ele se torna cada vez mais execuível. Fiz aqui algumas comparações dessas fases, que a gente pode... Não é o caso de vocês, porque estamos aqui estudando negócio, provavelmente vocês têm uma boa percepção disso, mas às vezes você vai usar isso para fazer uma palestra, e às vezes você apresentar algo técnico de outra maneira, se torna mais fácil de entender. Então, planejamento a gente faz antes de um determinado evento, a execução sempre é durante o período, e o controle sempre é feito após o período determinado. O planejamento, portanto, ele, assim, não é que ele se refere ao passado, ele ocorre no passado. Então, o que eu executo hoje, o plano disso foi feito no passado. Né? Então, às vezes, eu vejo algumas frases que não me ocorrem aqui no momento agora, algumas pessoas falando sobre plano, e no discurso da pessoa você vê claramente que ela está falando do passado, o que é uma incoerência. Né? Então, você não pode hoje, terça-feira, planejar o seu domingo do fim de semana passado. Então, considerando o período que você está, o planejamento sempre foi feito, terá sido feito no passado. A execução vai ser o presente, o controle sempre ocorre no futuro. Então, hoje, janeiro, eu sei que eu vou fazer o controle do meu mês de janeiro em fevereiro. Estou fazendo agora, em 2022, o controle, digamos assim, do que eu gastei em 2021 e do que eu recebi. Né? Inclusive fazendo alguns ajustes. Então, lá em 2021, o controle lá de 2021 vai ser feito no futuro, que na verdade que está sendo agora. Então, agora 2022, que é o futuro lá de 2021, é onde está ocorrendo o controle lá do ano passado. E o planejamento, né, feito pelo legislativo, vendo aí os níveis de governo, né, lá dos entes, União, estados e municípios. A execução é com o executivo, o próprio nome já diz, e o controle é feito pelo judiciário, normalmente pelo Tribunal de Contas, se não me engano. Consideração, com base em uma execução, então, vamos lá, aqui ensinando o orçamento para as pessoas, e acredito que possa ser o caso para vocês também, então, como é que você ensina, como é que você aprende a fazer o orçamento? Você está zerado, como é que você vai aprender? Então, com base numa execução, então, isso que está sendo exposto aqui.
é o ponto de partida, tá? Embora as fases sejam planejamento, execução e controle, nessa ordem. A gente aprende normalmente com a execução em primeiro lugar, tá? Deveria ser planejamento, execução e controle, mas a gente aprende primeiro a execução. Então, com base numa execução, hoje eu pedi para a pessoa, no próximo atendimento nosso, eu vou precisar que você tenha anotado os seus gastos. Então, eu vou dar uma olhada na execução dessa pessoa de agora, hoje, 25 de janeiro, até o dia 22 de fevereiro, foi quando a gente marcou o nosso próximo encontro. Então, com base nessa execução, se eu estiver preparando o orçamento dessa pessoa, eu vou ter já esse primeiro mês quebrado, digamos assim, de uma boa ideia do que acontece na vida da pessoa, que a gente chama de execução. Com base nessa execução, partindo daí, seguimos em direção à prática completa, adicionando o planejamento e a execução. Então, vamos lá. A pessoa apresenta, através de alguns registros, o que terá acontecido, e nós vamos dar uma formatada nesses números, de modo que a gente possa ter o método prevê 3 meses de observação. A gente tem uma ideia de como aquela pessoa recebe e gasta dinheiro. Nesses 3 meses, a gente faz uma média e chama isso de mês típico. Tipicamente, essa pessoa tem tanto de renda e tanto de gastos nessa categoria, nesses valores aqui. E aí, considerando, de novo, média, desvio padrão e tendência, como eu já falei. Uma outra comparação, além dessa daqui, né, é de que o planejamento é feito pelo autor. Né? Então, a gente está vendo aqui, essa autora está explicando para o ator o que ele deve fazer lá na peça ou no filme. Né? A execução é com o ator, né? A pessoa que vai ouvir o que o autor disse e vai executar em cena. E o controle é feito pelo crítico. Está aqui o crítico lá do Ratatouille, ó, a cara do Maître lá preocupado, né, com o que o crítico vai escrever. Lá. Então, o crítico vem, faz a refeição e diz se foi boa ou ruim. Na verdade, ele está aqui comparando, está vendo as variações, né, se a comida estava boa ou ruim. Então, é uma outra comparação. Bom, então vamos entrar no primeiro exemplo que eu vou dar. Aqui que eu trouxe para a gente ver, que é o exemplo. Esse aqui é tudo lá da aula que eu tinha dado. Então, lembrando, cada registro tem 3 itens. Repara aqui, ó, cada linha dessa tem uma data, uma categoria que classifica aquele gasto e um valor. Não tem como se você só colocar um dos 3 ou 2 dos 3. Tá? Então, tem aqui um exemplo. No dia 22 de março, essa pessoa almoçou e gastou R$18. Tá? Então, está aqui o evento, está aqui o registro. Então, como é que você efetivamente produz isso que está em azul aqui? Como eu sou velhinho já, eu tenho dentro da minha carteira um papel e, como eu sempre ando com caneta, eu anoto. Pego o papel e escrevo. Mas, obviamente, às vezes eu estou sem essas ferramentas, eu coloco no bloco de notas de celular, sem problema. Tá? Depois, em casa, eu passo para a planilha. Bom, esse dado é parte de uma sequência de registro dentro de um período. Está aqui o dia 23 de março, está ele aqui, e eu tenho, vamos supor que essa pessoa tenha ido se consultar lá na Escola de Educação Previdenciária no dia 20 de março, e ela prossegue daquele dia que ela recebeu essa instrução de anotar os gastos até o dia 31. Isso foi o que aconteceu na vida dela. Tá? Então, de novo, é bem diferente, o resultado disso daqui vai ser bem diferente daqui. Se eu voltar aqui, eu vou voltar muito. Bem diferente daquele caderninho onde a pessoa simplesmente já fez as contas aqui. Por exemplo, ó, tem um lanche aqui de 3, outro lanche de 8. Então, eu sei que o lanche aqui foi 8. Tá? E ela anotaria lá lanche de... Perdão, 8 não, foi 11. Anotaria lá, lanche 11. Mas repara, ela tem aquele caderninho que ela usa alguma metodologia para chegar naqueles números. Mas
A meu ver, a metodologia correta é isso aqui. Na contabilidade, a gente tem um registro cronológico, tá? Observando as datas, dentro de um determinado padrão, que é esse aqui que eu estou prevendo. Data, categoria e valor. Então, a pessoa recebeu essa orientação e executou isso daqui. Tá? Então, são 12 registros entre o dia 20 e o dia 31 de março. Um exemplo que cobre apenas os últimos dias do mês. Por quê? Porque ela teria ido, isso é uma simulação, a pessoa foi na consulta no dia 20, ok? E recebeu essa orientação. Então, ela usa o restante do mês de março para fazer um aquecimento. Normalmente é isso que eu falo. A pessoa vai no dia 12 na consulta, faz isso até o dia 30, 31, e começa para valer no mês seguinte. Então, ela passa um mês treinando. É como se fosse isso aqui. Após essa sequência de registros, precisamos reunir os gastos de mesma categoria para identificar onde gastamos o dinheiro. Então, a gente repara aqui que existem categorias iguais, ó, lanche, lanche, almoço, almoço, tem outro almoço aqui. Então, qual é o nosso trabalho agora? Isso aqui é uma sequência de eventos registrados dentro de um padrão, que é esse aqui que eu apresentei para a pessoa. Agora a gente vai pegar gastos de mesma categoria, ignorar a data e somar os valores, de modo que eu saiba quanto eu gastei com lanche, quanto eu gastei com almoço, quanto eu gastei com passagem, por exemplo. E aí a gente elabora uma demonstração que é chamada de fluxo de caixa. Ok? Então, a gente identifica de onde a gente gastou o dinheiro ou de onde ele veio. Vejamos o relatório chamado de fluxo de caixa, que eu estava falando. Isso aqui vai virar esse fluxo de caixa aqui, ó. Então, repara que são sobre a mesma coisa. Eu cubro esse período do dia 20 até o dia 31, só que organizado dessa maneira, tá? Somando os almoços aqui, ó, 20 com 18 e 45, eu tenho 83. Para quem é de contábeis, está mais do que evidente que isso aí tem uma razão, né, uma contazinha chamada almoço, com essa categoria, que a cada entrada eu vou apurar o saldo lá no final. Então, se eu tive essas 3 entradas em almoço, 20, 18 e 45, eu somo da 43. Apurar o saldo da conta almoço, 83. Então, é basicamente isso. Uma coisa é o registro dos eventos, que a maioria das pessoas não faz. A outra coisa é transformar esses registros, do modo que estão aqui, em azul, para este fluxo de caixa. E aí sim, aqui eu vou começar a ver algo que eu possa, digamos assim, praticar aquilo que eu chamei de gestão orçamentária. Né? Estou vendo aqui, por exemplo, que esta pessoa teve o gasto maior nesse período com energia elétrica. Tá? O menor gasto foi com passagem e assim por diante. Aí eu vou poder, por exemplo, com base nisso daqui, eu posso chamar a atenção da pessoa. Você está gastando muito com isso ou com aquilo. Desse jeito aqui, não tem como eu fazer isso. Eu preciso sintetizar essa informação nesse quadro, que eu chamo, que a técnica chama de fluxo de caixa. Esse aqui é o fluxo de caixa dessa pessoa, que está capenga porque cobre apenas do dia 20 para o dia 31. Então, isso aqui teria sido um treino para a pessoa começar em algum mês depois. Vejamos como essa pessoa gastou R$ 317. Por exemplo, ela somou isso aqui. Ó. É uma outra informação que a gente tira daqui. Entre 20 e 31 de março. Poucos fazem esse procedimento. Este fluxo de caixa é o objetivo da fase de execução. Então, a gente tem que treinar a fase de execução simplesmente fazendo os registros, e no final de cada período, normalmente um mês, eu tenho que agrupar os valores de mesma categoria para ter um relatório parecido com esse. Serve para identificarmos origens e aplicações de recurso. Né? Então, para eu gerir algo, eu tenho que saber o que está acontecendo. Como é que eu sei o que está acontecendo? Com um relatório como esse.
Cada meio por onde transite dinheiro, então repara que aqui eu só estou considerando o caixa, ou conta corrente, tanto faz, tá? Isso aqui ocorreu ou na carteira da pessoa, ou lá na conta corrente. Cada meio por onde transite dinheiro precisa de um fluxo de caixa. E eu destaco aqui 4. O caixa, que é a carteira, a conta corrente, a conta poupança ou investimentos, tanto faz, e o cartão de crédito. Esses fluxos devem ser consolidados. Então, eu tenho fluxos diferentes, digamos que eu tenha 5 contas bancárias. Provavelmente eu vou ter uma execução para cada conta bancária. O meu orçamento, por exemplo, em 2 colunas, eu registro os lançamentos de 3 contas correntes, cada uma. Então, em 2 colunas, eu tenho informação de 6 contas bancárias, com FIIs diversos. Então, isso depende da sua habilidade de colocar muita informação num lugar só. Como eu disse, o orçamento, a prática dele, ele precisa ter complexidade crescente. Se você já empurra a goela abaixo um orçamento complexo, aí é que a pessoa não vai fazer mesmo. Então, é importante solicitar registro de recibo de tudo. Então, eu tenho uma mania, né? Vai pagar como? Crédito, está aqui. O senhor vai querer o comprovante? Sim, óbvio, porque eu vou fazer, eu tenho aqui do lado esquerdo da minha mesa, depois, ele sai da minha carteira, eu faço todas as anotações e coloco ali, uma vez por mês eu faço um resumo parecido com esse daqui. Mas, por exemplo, alguns resumos já vão direto para o celular, né, para o seu e-mail, etc. Então, você pode controlar isso, obviamente, de maneira digital. Mas eu estou aí quase 40 anos na frente de vocês e não tenho muita paciência para aprender a usar os aplicativos aí mais modernos, tá? Bom, segue uma simulação de uma movimentação em 4 meios. Então, eu até coloquei aqui, alternei as cores entre azul e preto, para que a gente possa perfeitamente identificar fluxos de caixa distintos em meios diferentes. Tá? Então, repara que os slides seguintes, eu vou pegar cada um desses meios, apresentar o seu fluxo de caixa isolado. E depois eu vou pegar os 4 fluxos de caixa e juntar num só para fazer o fluxo de caixa dessa pessoa dentro de um mês. Então, repara que a gente está num período de 10 dias, o exemplo anterior, 10 dias, poucas categorias. Vou passar para 30 dias, 4 vias para fazer e muito mais movimentação. Então, por isso que tem lá uma anotação de vocês aí, de que as pessoas desistem, né? Ninguém tem paciência para fazer isso, mas é necessário. Então, nós temos aqui uma movimentação por caixa, uma movimentação por conta corrente, uma por conta poupança e outra por cartão de crédito. Então, isolando só o caixa, repara aqui, ó, eu peguei só essa movimentação do caixa, repeti ela aqui e consolidei ela aqui, identificando origens e aplicações, encaixes ou entradas e saídas ou desembolso, dá no mesmo, tá? Origem de recurso, de onde veio, quem alimentou esse fluxo, né? Veio uma transferência da conta corrente, e onde eu coloquei isso, ou seja, gastei em lanche, gastei em pedágio, gastei em doações. De R$100 que eu recebi, eu gastei 93. Nesse meio, houve a sobra de R$7 que eu recebi e não gastei. Tá? Então, voltando aqui, esses registros em azul estão aqui neste exercício, continuam os registros, repare que os outros estão meio apagados aqui, para ter destaque só no primeiro, e eu elaborei esse fluxo de caixa. Vamos para o segundo, aí esquece o primeiro, deixa ele mais apagado aqui, e vamos só para o segundo, para a conta corrente. Então, esse fluxo da conta corrente, que é o mesmo do exemplo lá atrás, esse aqui, ó, aqui está a conta corrente, eu evidenciei essa conta corrente aqui. Então, nessa conta corrente, entraram R$4.600 desse jeito. Tá? Houve um salário de 5.000, eu transferi para a Caixa 100, transferi para a poupança 100 e paguei cartão de crédito 100. Repare que são outros fluxos.
Então, como eu recebi 5, mas não gastei esses valores aqui, eu tenho que estornar ele da minha entrada. A minha entrada foi, na verdade, 4.600 e não em 500, 5.000. Tá? Então, de novo, a minha impressão é de que a galera de contábeis faz isso com muita facilidade, mas quem não é da área de contábeis, às vezes, quando você está mandando esse dinheiro aqui para o caixa, ó, você está dizendo que o dinheiro entrou, perdão, que o dinheiro saiu da conta corrente e foi lá para o caixa, esses R$ 100. E olha ele entrando aqui, ó, no dia 5. Então, é muito comum a gente, no início, identificar essa entrada aqui como uma receita, como um ganho, tá? Como uma renda. E isso não é. Isso simplesmente foi uma transferência de um meio onde o dinheiro circula para o outro. E essa transferência não pode ser acusada como uma categoria de gasto. Por isso que as transferências precisam ser anuladas. Por isso que a gente, quando faz a consolidação, tem que ter atenção para isso. É o que está sendo explicado aqui. Ó. Um salário de 5.000, gasto na conta corrente, na verdade, foi um recebimento líquido de 4.600, porque R$ 400 saíram daqui, é como se essa palavra não existe. Eles anularam a sua entrada, né? Eles desentraram para entrar em outro lugar. Tanto que esses R$ 100 aqui, usando essa palavra que não existe, ele desentrou, né? Ele entrou nos 5, mas ele saiu. Na verdade, ele não saiu, porque se ele tivesse saído, ele teria que ser registrado aqui. Ele anulou a entrada dele para entrar onde ele foi gasto, que foi lá no caixa. Tá? Então, repara que, mesmo esse fluxo de caixa, que é relativamente simples, se você for comparar com uma vida real, ele tem as suas complicações por causa da mecânica contábil, da mecânica dessa transferência de fluxo de um meio para o outro. Então, essas transferências precisam ser anuladas. Então, dos 4.600 de entrada líquida, eu gastei 4.900. E aí já começa uma questão. Como que eu recebo 4.600 e gasto 4.900? Porque, neste caso, está implícito que havia um saldo anterior. De modo que você pega o saldo anterior, junta com esses 4.600, eles suportam uma saída de 4.900. Tá? Então, saldo anterior também é origem de recursos. Mas, neste exemplo, a utilização dos saldos anterior e final para fins de evidenciação estão de fora para tornar este exemplo mais simples. Tá? Então, assim, para quem está acostumado a fazer isso, está bem explícito aqui de que havia um saldo anterior de pelo menos R$ 300, somando com essa entrada de 4.600, essa entrada líquida, suportam esses gastos de 4.900. Então, vamos para o terceiro, que é a conta poupança, né, deixando apagados aqui os dois primeiros e o último. Então, repara, a conta poupança teve no dia 10 de setembro uma transferência da conta corrente de 100, ela está aqui, ó. Eu esqueci até do valor, eu ainda não corrigi isso já é um erro bem antigo. Tá aqui, transferência para poupança, tá? Ela está acusada aqui, ó, R$ 100. Eu esqueci de colocar o valor, mas ela entrou aqui, ó. Então, da mesma maneira, sem experiência, eu posso entender que isso aqui é uma receita, um ganho, alguma coisa assim. E não é. É um recurso que ele entrou, na verdade, lá na conta corrente, mas ele anulou essa entrada para ele efetivamente entrar na conta poupança. Ou seja, a poupança aumentou o seu saldo de 100. É só isso que está acontecendo. Mas eu preciso fazer essa mecânica para que eu possa, quando juntar os 4 fluxos, ter os valores que vão ser anulados um com o outro. Tá? E também no dia 10, por isso até que essa pessoa deve ter feito esse depósito, ele precisava fazer isso no dia 10, teve um rendimento de 6. Okay? Então, o que aconteceu com essa conta poupança? Ela recebeu 100 e brotaram lá R$ 6 de rendimento. O saldo dela aumentou de 106. Okay? Parte que veio da conta corrente e parte porque o dinheiro estava investido há um mês, gerou lá R$ 6 de juros.
correção monetária, sei lá, que a gente chama de rendimento. E o quarto fluxo. Okay? Se a gente tratar a conta de cartão de crédito como uma conta contábil, o que vai acontecer? Ela recebeu uma transferência de 200 do caixa, ela estava indicada lá no primeiro fluxo, para pagar uma fatura de 200. Então, os gastos de cartão de crédito, nesse caso, apenas dois, que estão aqui, almoço e vestuário, somaram R$ 200, a pessoa sabia que ela estava devendo para o cartão 200, ela recebeu esses 200 para quitar essa obrigação. É isso que aconteceu. Tá? Então, como é que eu evidencio apenas o fluxo do cartão de crédito? Eu recebi R$ 200, paguei R$ 200 dentro dessas categorias. Então, aqui é um poço denso de confusão. Porque, tecnicamente, a gente tem dois momentos quando o assunto é pagar cartão de crédito. Num primeiro momento, existe um evento financeiro e não econômico de saída de R$ 200 para quitar uma obrigação, que se chama fatura de cartão de crédito. Isso não é uma categoria. Ela é uma categoria transitoriamente, enquanto eu aguardo fazer um ajuste para dizer que essa conta, pagamento de cartão de crédito, vai se transformar, na verdade, nessas duas categorias. Então, num segundo momento, eu vou lá e elimino os R$ 200 como uma categoria de gastos, digamos assim, porque ela é transitória, e eu diminuo ela, trazendo ela para zero, e somo 80 e 120 nessas duas categorias. Basicamente, nesse movimento aqui, eu registro um gasto de cartão de crédito de 200, ele aparece no meu balancete, digamos assim, no meu fluxo de caixa, pagamento de cartão de crédito, 200. Mas a gente sabe que não há gasto com cartão de crédito. O cartão de crédito é apenas um meio. Então, está lá registrado, é como se ele tivesse uma luz piscando assim, olha, você tem que fazer o ajuste. Tem 200 aqui de cartão de crédito. Onde você gastou? Aí você vai lá e pega os recibos ou a anotação que você faz, aí, e faz essa conta aí, de modo você tira 200 de pagamento de cartão de crédito e inclui almoço e vestuário nesses valores aqui. Tá? Então, a cada pagamento de cartão de crédito, precisamos, primeiro, registrar no fluxo de caixa o desembolso. Isso é um evento financeiro. Depois, substituir o gasto sintético pelo gasto analítico. Eu pego a categoria gasto com cartão de crédito, que efetivamente não é uma categoria, e substituo pelas categorias almoço 120 e vestuário 80. Ok? Isso porque o cartão de crédito não é uma categoria, é só um meio. Não fazer isso irá implicar em controle sem efetividade, porque você tem assim, gasto com cartão de crédito, R$ 1.000, e aí você fala assim, o que são esses R$ 1.000? Vamos ver o comentário que teve aqui. Então, quase nunca eu divido o total do cartão em categorias, que seria o gasto analítico. Exatamente, tá? Mas, na minha opinião, isso aí, assim, dependendo, às vezes você faz por exemplo, vamos supor que você tem uma renda de 5.000 e gasta isso aí, 200 cartão de crédito. Não é um gasto muito relevante dentro de 5.000. Você pode até assumir que R$ 200 por cartão de crédito, 300, alguma coisa assim, tudo bem, mas quando você gasta muita coisa em cartão de crédito, e esse é o meu caso, da minha esposa aqui, que a gente usa o mesmo cartão, eu preciso fazer uma análise desses gastos, né? Transformar, sei lá, 1.000, 2.000, 3.000 de fatura em o que disso foi alimentação, o que foi gasolina, o que foi presente, o que foi uma dívida que eu paguei, sei lá, entendeu? Então, é uma sugestão que você passe a fazer, tá? E essa é uma sugestão que eu estou dando, tá? E, obviamente, pessoal, assim, eu tenho como princípio aqui mostrar para vocês o que eu tenho de conhecimento acumulado. Se isso daqui, por exemplo, for algo muito mega importante, a gente reforça isso com exercício, com casos, etc. Tá?
porque tem várias outras coisas para ver, que eu andei descobrindo aí, que eu vou despejar aqui. Então, por exemplo, se a gente precisar fazer um treinamento com isso, eu preciso saber que ele é necessário, tá? Então, o que que acontece? Ó? Aqui a gente vê que eu deixei até uma letra mais cinza, o que não importa para aquele momento, porque eu peguei esse fluxo do mês, que ele é bem complexo, né? Ele tem um monte de coisas acontecendo ao mesmo tempo, daí eu peguei e abri um a um. O caixa, a conta corrente, a poupança e o cartão de crédito. Tá? Um de cada vez. Aí agora eu vou juntar cada um desses fluxos que eu estou evidenciando aqui em cores diferentes, ó, o caixa, a conta corrente, a poupança e o cartão de crédito. Eu peguei todos esses fluxos que eu fiz de cada um deles e já juntei tudo. Eu só não mostrei aqui a mecânica de somar tudo que é lanche e colocar aqui, tudo que é pedágio colocar aqui, tudo que é doações, etc, etc. E lembra que eu falei, tudo que é transferência, quando eu tenho transferência, eu vou ter saindo de um lugar e entrando no outro. Elas se matam e se anulam. Tá? Então, eu tenho o fluxo de caixa único de uma pessoa com 4 meios por onde eu tenho fluxo de dinheiro. Tá? Repara que ficou bem mais complexo do que aquele primeiro fluxo que cobria apenas 10 dias com poucas categorias. A prática do orçamento, e repara que a gente está apenas na execução, ela precisa, você, se for ensinar isso para alguém, você precisa fazer isso muito devagar. Muito devagar. Então, você cria os seus próprios exemplos, como esse que eu fiz aqui, para você dominar bem aquele exemplo, e a pessoa, se for fazer algum tipo de pergunta, por que que a transferência não é uma categoria? Então, você tem que saber pela técnica que a transferência, ela sempre vai sair de um lugar e vai entrar no outro. Então, ela não foi um gasto, digamos assim. Ali na hora, você, quando eu vou aqui no shopping e coloco o cartão de débito lá e saco da máquina, e aquele dinheiro sai, no extrato vai estar lá, saque. E aí, se eu não tiver um controle bem feito, um registro bem feito, né? Nem controle, é registro, eu não vou saber que aquele dinheiro, por exemplo, eu peguei lá R$ 200, entreguei para uma pessoa porque aquilo é uma categoria que eu gastei R$ 200, ou se eu peguei aqueles R$ 200 e coloquei na minha carteira e não houve gasto, eu simplesmente tirei ele de um meio que ele estava lá no caixa e coloquei na minha carteira. Então, isso é efetivamente muito complexo. Por isso que existe aquele status. 70% das pessoas não fazem isso, e dos 30% que dizem que fazem, ou fazem de maneira inadequada, digamos assim. Tá? Então, essa pessoa, ela ganhou no mês R$ 5.006, que até dá para ver aqui rapidinho, ó, ela tem uma renda de 5.000, e teve aquele juro da poupança de 6. Tá? Então, outra coisa que a gente não pode fazer quando a gente está fazendo o orçamento e ele já tem uma certa complexidade é ignorar os pequenos valores. Tá? Por exemplo, eu fui para Juiz de Fora agora e nem foi pequeno valor. R$ 48, se não me engano, de pedágio para ir, R$ 48 de pedágio para voltar. E às vezes eu acho ali, na linha amarela, R$ 4, se não me engano. R$ 4 só, isso não vai fazer diferença para mim. Faz, óbvio que faz. Tá? Mesmo que seja apenas um gasto de R$ 4. Porque você precisa contemplar todas as origens e todas as aplicações. E isso, você vai passar um bom tempo. Por exemplo, eu ganhei 5.000, mas só tenho anotado 3.800. Significa que R$ 1.200 você está gastando e não está registrando. E o que você vai fazer com isso? A minha sugestão é colocar numa conta chamada não sei. Não sei onde eu gastei. E aí, a ideia é que essa conta, esse registro de que você não acompanhou o registro corretamente, ela seja decrescente ao longo do tempo.
Tá? Inclusive, faz parte lá daquela gestão que eu falei, né? A falta de contemplação de todos os registros, ela precisa diminuir com o tempo. Então, como é que você registra isso contabilmente? Colocando essa diferença numa conta. E essa conta tem que ter saldo decrescente com o tempo. Bom, essa pessoa ganhou 5.006 e ganhou 5.000 e gastou 5.193. Então, olha só, aqui já tem uma das coisas muito interessantes que a gente nota quando faz consultoria. Essa pessoa tem um déficit, ou seja, o que a gente ouve aí na TV sobre os governos, né? Gastar mais do que ganha. A pessoa está gastando mais do que ganha. Lembrando que esta pessoa pode ter tido um saldo anterior e isso efetivamente não é um problema. Mas, para deixar este exemplo mais simples, eu excluí os saldos anteriores e finais. Só estou considerando os movimentos de fluxo de dinheiro dentro do mês. Tá? Repara como isso é complexo. E aí, se você tem um histórico, e aí, como eu disse, eu peço 3 meses de observação, se você tem uma sequência de 3 meses em déficit, e isso é dito pela pessoa ser normal, né, uma luz vermelha começa a se acender. Essa pessoa gasta mais do que ganha, ela tem déficit após déficit. Se ela gasta mais do que ganha, esse dinheiro sai de algum lugar. Essa pessoa está se endividando cada vez mais, aumentando o nível de endividamento dela. Né? No mês ela está devendo 200, no outro ela passa a estar devendo 400, no outro ela passa a estar devendo 800 e assim por diante. Tá? Uma pessoa já me apresentou um caso onde um primeiro empréstimo de R$ 2.000, mais ou menos há uns 10 anos atrás. Então, lá atrás, R$ 2.000, hoje viraram 170 mil de dívida, mais ou menos, 170, quer dizer, não tem os números corretos, 150, 160 mil, mais ou menos. Por quê? Que eu peguei mais empréstimo para pagar os 2, peguei mais empréstimo para pagar os 8, peguei mais empréstimo para pagar o 15, peguei mais empréstimo para viajar, mais para isso, não sei o quê, e eu mereço, e vamos mais para empréstimo. Aí chega uma hora que você está gerenciando. Você ganha 5, 6 mil reais com uma dívida de 200 mil. Isso é horrível. Tá? Então, a prática do orçamento vai te sinalizar, se você tem um déficit constante, que você está aumentando seu endividamento. Eu cito aqui um exemplo, teve uma vez de, se não me engano, de outubro a dezembro de um determinado ano, eu conheci 4 países. Foi um congresso internacional que eu fui num país bem distante. E aí, naquele período de 4 meses, eu convivi constantemente com déficit, porque eu estava numa situação ímpar na minha vida, né? Uma viagem de larga escala, onde eu tive boa parte dos meus gastos auxiliados, digamos assim, era uma missão a serviço, e aí eu aproveitei para gastar mais ainda. Então, eu me permiti, numa determinada faixa de meses, conviver com um certo déficit, porque valia a pena. E eu reparei realmente que houve um pedaço do ano, né, começando ali em outubro, novembro, dezembro, e até janeiro, fevereiro, março, abril, eu convivi, eu tive assim uma barrigazinha, digamos, um excesso de gasto que não era normal. Mas, como eu disse, lá para maio, junho, já estava tudo resolvido. Então, eu estou dizendo aqui que tem um déficit de 187 num ganho de 5 mil, pode ser um problema? Pode, mas pode não ser também. Tá? Então, cada caso é um caso. E aí, na medida em que você praticar esse tipo de consultoria, se for o seu caso, ou que você observar isso para a gestão do seu fluxo de caixa, você vai começar a entender, vai começar a ter a manha de como esse tipo de coisa acontece e o que você tem que fazer para resolver. Então, esse é o quadro dessa pessoa. Tá? Então, vamos ver o que tem mais aqui de exemplo. Já faltam 8 minutos para a gente terminar aqui. Vamos ver aqui que teve uma dúvida. Só um minutinho que eu já vou ler.
Não consegui visualizar muito bem como seria o formato dessa divisão numa planilha. Poderia dar um exemplo? Vamos lá. Bom, efetivamente, isso daqui é uma planilha. Tá? Isso aqui é o Excel, que eu tirei as linhas de grade e fiz uma imagem JPG e colei aqui. Que nem isso aqui da esquerda. Ó. Isso aqui também tudo são planilhas, que eu colocava lá, ajustava lá as colunas, as linhas, etc. Tudo. Então, efetivamente, isso daí é uma planilha. Tá? Eu vou tentar ver aqui se eu estou entendendo bem a pergunta. Deixa eu ver. Rapidinho, vou voltar aqui. Eu sugiro, Helena, valeu pela pergunta. Eu sugiro colocar 3 colunas, e aí eu não sei se você sabe fazer as colunas, né? Uma coluna aqui, ó, para a data, a coluna seguinte para a categoria e a coluna seguinte para os valores. E aí você escreve lá em cima no cabeçalho, né? Data, categoria e valores, ok? Então você prepara a planilha e dia a dia você vai lançando ali os valores. Então, no dia 20, você lança lá, dia 20, né, na linha, assim, que as colunas são assim e as linhas são assim. Você coloca lá na coluna da data o dia 20 de março, na coluna da direita a categoria que é o lanche, e na coluna direita o, o valor. Tá? Vai colocando uma embaixo da outra. Na verdade, essa planilha aqui, ela deveria pegar essa segunda coluna e colocar aqui embaixo, e essa terceira coluna colocar embaixo dessa segunda. Então, teria um registro desse jeito aqui, ó. Tá? E aí, por exemplo, como é que eu passo dessa planilha, onde eu lanço os valores? Tá? Isso que você perguntou é bem importante, porque essa separação de atividades as pessoas não fazem. Então, por exemplo, se você quiser aprender para fazer, essa vai ser uma dificuldade, tá? Porque uma coisa é você fazer o registro, que é isso aqui que você falou. Como é que eu coloco isso numa planilha? Então, isso é uma coisa bem simples, é só fazer as 3 colunas, data, categoria e, coluna, e valor. Agora, como é que eu faço para sair dessa planilha que apenas registra isso, a ordem cronológica, para essa daqui? Ó? Eu acho que isso aqui também é contemplado pela sua pergunta. Como é que eu faço para esses 3 almoços aqui, ó, esses 2, mais esse, eles virem uma linha com a informação de 83, tá? Então, eu teria que fazer isso aqui, a gente está sem tempo hoje, mas a gente pode programar isso. Tá? Você manda alinhar a coluna onde tem a categoria, então ela vai colocar todo mundo que tem almoço um embaixo do outro, né? Porque ele vai alinhar por ordem alfabética. Você manda alinhar por ordem alfabética a coluna da categoria, aí ela vai botar todo mundo que é almoço, 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 lanche, 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 táxi, 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 passagem, 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 jantar, 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 presente, presente. Aí o que você faz? Vai ali nos valores, seleciona as células, né? E ele vai dar o valor. Então, se nessa primeira passagem eu tenho esses 3 itens aqui, almoço 20, almoço 18 e almoço 45, se eu selecionar as 3 células onde tem o 20, 18 e 45, ele vai dar a soma, que nesse caso aqui é 83. Aí o que eu faço? Como eu tenho almoço, 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 eu elimino 2, deixo só uma e coloco a soma, que eu vi anteriormente. Ou eu anoto num papel e depois escrevo, ou eu faço uma célulazinha do lado, escrevo o que é, apago as 2 e coloco o valor ali. E aí, eu não sei se eu respondi, Oi, professor. Helena. Oi, diga. Respondeu sim. Essa parte do lançamento até ficou bem didático, assim, do jeito que você escreveu, né? Mas eu fiquei na dúvida, assim, mais pro. Acho que é o próximo slide. Como que a gente poderia separar no fluxo de caixa, a parte do cartão de crédito? Aí poderia ser mais uma coluna, né? Para indicando a forma de pagamento, enfim. Eu gostei também dessa outra pergunta. Eu faria lá embaixo, Helena, em abas. Então, eu teria uma aba para o caixa, uma aba para a conta corrente, uma aba para
os investimentos e outra aba para o cartão de crédito, tá? Então, seriam 4 subsistemas, digamos assim, e talvez uma quinta aba colocando tudo junto. Eu faria isso. Quando a coisa é bem diferente, assim, como eu acho que foi o que você perguntou, né? Se eu tenho um fluxo de caixa de carteira e um fluxo de caixa de conta corrente, são duas coisas bem diferentes, eu faria uma aba para cada um. Tá? Como eu tenho uma aba para cada conta que eu tenho. Então, eu tenho uma aba para o caixa, uma aba para minha conta da corretora Clear, uma aba para minha conta da corretora Ágora, uma aba para minha corretora da XP e assim por diante. Tá? E aí eu tenho uma outra peça orçamentária onde eu misturo tudo. Mas eu tenho que ter uma ideia de como elas são individualmente, aba a aba, e uma outra ideia de como elas são juntas, como esse que a gente está vendo aqui agora. Beleza? Eu abriria abas diferentes. Bom, Beleza, obrigada, professor. por nada. Muito grato também pela sua pergunta. Bom, vamos lá. Então, tem aqui os 4 fluxos, um a um. Virou esses daqui. E aí, eu já vou concluir com esse próximo aqui, ó. Então, repara, ó. Vamos entender todo o ciclo. Eu tenho um evento, ele tem que ser registrado, ele tem que ser condensado, tá? Para virar esse fluxo de caixa. Do fluxo de caixa que está aqui, eu faço isso aqui, ó. Tá? Esse fluxo aqui, ele está aqui bacaninha. Tá? Então, eu vou começar a interpretar o que está aí. Neste exemplo, há um gasto de 187 além do que o indivíduo ganha. Como é que eu sei disso? Porque eu sou contador, eu sei que origem e aplicação de recursos dentro do período são iguais. Então, se eu recebi 5.006, eu tenho que dar conta de 5.006. 593 estão aqui, e como esse valor passou, eu tenho um déficit, que é uma linguagem própria do fluxo de caixa, ou seja, desembolso maior do que encaixe, para poder fechar. O que eu gastei menos o déficit é a minha origem, é quanto eu ganhei. Tá? Então, há um gasto de 187. Está aqui, eu estou evidenciando isso nesse déficit aqui, nesta demonstração. Então, eu teria que ter alguma habilidade com fluxo de caixa. Então, esse exemplo aqui poderia ser usado para se treinar, por exemplo. Isso pode ser, se você quiser, eu mando esse slide, você usa ele para fazer alguns testes, sei lá, né? Fazer outros exercícios. E aí, lembra da gestão? Quando eu começo a ter relatórios, eu posso exercer gestão. Olha a pergunta. Que decisões você tomaria para igualar saídas às entradas? Então, por exemplo, imagine-se como uma pessoa que está dando a consultoria, né? Ela trouxe os registros, você fez esse fluxo de caixa, e você vai perguntar para ela, né? O que você vai fazer para isso aqui ficar zero? Ou até, quem sabe, ter uma sobra, e aí a demonstração é o contrário, você colocaria aqui superávit, né? É o contrário. Quando tem déficit aqui embaixo, quando é superávit é lá em cima. Então, que decisões você tomaria? Então, você teria que conversar com a pessoa que, aqui dentro dessa relação que ela está mostrando, daqui você teria que tirar 187. É claro que isso não é tão simples assim, né? Você tem que imaginar que a pessoa, ela tem, digamos assim, ela não tem conhecimento disso e também não tem força de vontade. Lembra, eu mostrei lá no e-mail que alguns colocaram. A pessoa tem desânimo, isso aqui não é bacana de se fazer. Então, você tem que ser uma pessoa que vai dar suporte emocional também. Pô, vamos fazer, a sua vida vai melhorar, etc. Mas, por exemplo, você corta da educação, corta do vestuário, corta do aluguel, não dá para cortar do aluguel, né? Corta das compras, corta das passagens, deixa de trabalhar, por exemplo. Então, aquilo que o professor falou na última aula, de fazer um estudo do orçamento, uma prática do orçamento com base na pirâmide de Maslow, né, já serviria para isso aqui, ó.
como é que eu enquadro o 187 numa ordem decrescente de prioridades aqui? Isso seria um exercício para fazer. Aqui, que decisões você tomaria para igualar as saídas às entradas? Porque, repara, até chegar nesse ponto, tudo é mecânico. A contabilidade é mecânica, como o próprio professor Simval fala. Existe um mecanicismo aí. São as engrenagenzinhas funcionando. É uma soma daqui, dali, planilha, lança para cá, corta as transferências, que tal. Chegou aqui, ok. A partir daqui começa a gestão. O que eu vou fazer com essa pessoa? O que eu vou aconselhá-lo? Né? Isso seria gerenciar as finanças. Isso aqui é uma gestão. Ó. Gerenciar as finanças. Então, repara, como o orçamento é mega complexo de se fazer e é chato, as pessoas não chegam nesse ponto, a gente pode conceber que a galera está flying blind, né? Está voando às cegas, está tomando decisões, digamos assim, com o seu dinheiro, sem ter a menor noção de que tipo de decisão seria naquela melhor ali, que seria gerir isso. E é por isso que essas pessoas precisam dessa tutoria, que é o que a gente pode fazer. Isso que eu estou tentando passar para vocês aqui. Se você fizer um estudo bacaninha disso daí, você cria o seu próprio método e presta esse tipo de consultoria. Pode ter certeza, tem muita gente que precisa disso daí. Tá? Atentar para a gente já terminar. Cada meio terá seus registros e seu fluxo. Isso é muito importante, tá? Se você colocar tudo, lembra do caderninho que tinha tudo? Pô, cara, tu vai ficar num balaio de gatos, né? Você não vai se entender ali dentro. Você tem que ter uma questão analítica, né? Que separe tudo. Então, cada meio tem seu fluxo. Haverá um fluxo integrado que reunirá todos os fluxos. Então, cada meio de recebimento e pagamento vai ter seu próprio fluxo, e aí você vai juntar tudo para fazer o fluxo de caixa da pessoa, que é esse aqui. Mas isso aqui não cai do céu, isso tem um processamento antes. As transferências de um meio para o outro não são gastos. Então, se você não guarda os papeizinhos, né? Se você não coloca a anotação no seu bloco de notas, ou, como eu, não faz a anotação no papelzinho que está dentro da carteira, como é que você vai pegar um extrato de conta corrente e tem lá saque 200? Como é que você não sabe que aquilo foi uma transferência e não um gasto? E aí, se você fica assim, pô, isso aqui é aquilo que o cara falou, vou colocar no não sei. E você fez um gasto, comprou uma camisa, só que você pagou à vista para pagar mais barato. Só que isso está lá um mês lá atrás, 2, 3 meses lá atrás, você não tem condições de lembrar. Então, a gente precisa ter um registro apurado disso. Tá? E lembrar que transferência não é gasto. Então, eu mostrei aí um exemplo simples, mais complexo do que o outro, mas ainda estamos no exemplo simples, com um monte de transferência. Tá? E aí poderia ter um monte de confusão. Finalmente, neste exemplo mais simples, não consideramos os saldos anteriores e finais, que traria um pouco mais de complexidade para cá. Por exemplo, às vezes a pessoa gastou mais 187 porque ela saiu com um saldo anterior de 200. Então, repara, não tem nada de errado. Ela tinha 200 para gastar, ela começou o mês com 200, recebeu 5.006, fez 5.206 e gastou 5.193. Ó, beleza. Continua no azul. Tá? Mas o fluxo dentro do mês teve um déficit. Perfeito? Então, a gente termina aqui, porque a gente vai ver aqui, ó, esse exemplo seria de agosto, né? Não, perdão, de setembro, é esse aqui, ó. E a gente vai adicionar os meses de outubro e novembro, só os relatórios, nada de fluxo, tá? Já está o troço pronto aqui, para a gente ter os 3 meses e projetar dezembro. Tá? É o que eu vou falar na próxima aula, que eu não sei ainda se vai ser quinta-feira ou não, vai depender aí das minhas conversas com o professor Simval. Professor Simval, algum comentário? Não temos comentário? Deixa eu ver se teve alguma coisa. Espera aí. Não daria para fazer também uma tabela dinâmica? Sim, dá para fazer. Eu faço tabela dinâmica, né? Comunicar de uma tabela para outra. Então,
tem uma... Eu tinha 4 poupanças, agora tem uma só para ficar com menos registro. E aí cada uma mandava o saldo para uma planilha única, né, lá no início. Então, sim, planilha dinâmica, com certeza. Categorizar cada lançamento por natureza e por meio em que ocorreu, e depois jogar tudo numa tabela dinâmica. Ok. Quer dizer, eu não sei se a tabela dinâmica que eu estou falando é dessa complexidade que você está falando, Felipe, mas sim, com certeza. Eu já vi, inclusive, quando eu fui fazer uma palestra para um determinado grupo, uma pessoa sabia trabalhar com Access. Pô, aí era o bicho. Na hora que você fazia o lançamento, ele já processava e já dava o valor lá dentro da conta. Então, o fluxo de caixa ia ficando dinamicamente pronto a cada momento. A cada lançamento que você fazia, o fluxo lá na frente já estava pronto. Então, eu tenho essas limitações, né? Mas sim, a tabela dinâmica é muito útil aqui. Pessoal, eu estou supondo que vocês não têm pergunta, porque as que estão aqui eu já respondi, ninguém se acusou, ou tem alguma questão? Não tendo, a gente encerra aqui. Eu quero mais uma vez deixar claro que eu amo fazer o que eu estou fazendo, gosto muito de ter vocês aqui durante a noite, espero que isso possa ser útil. Na quinta-feira, eu não sei se é o professor Simval ou se vai ser eu que vai dar aula. Se for eu continuo daqui. Se não for eu na quinta-feira agora, terça que vem eu continuo daqui. Tá? Boa noite para vocês, pessoal. Um abraço, até quinta-feira, se Deus quiser. Obrigado. Valeu, boa noite. Tamo junto, galera. Quero ver vocês milionários, hein? Tchau, tchau, professor. Boa noite. Isso aí. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Boa Valeu, noite. galera.